Olá, tudo bem? Tá começando mais um Plexicast. Eu sou a Amanda Serra e no programa de hoje nós vamos falar sobre amizade no trabalho, inteligência artificial e produtividade e o que tudo isso tem a ver, né? Então temos aqui Ellen Carnaciali, do time de Marketing Insights da Plexi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E temos 2 convidados aqui, 2 nerds na nossa mesa, estamos muito felizes em recebê-los no Plexicast, que é Renan Ranucci, Dante Freitas, ambos são cofundadores da Gravidade Zero. É uma startup, gente, Startup. que faz o quê? Tudo? Startup tem espírito de startup, né, amigo? Ela tem o espírito de Tem aquele startup. espírito de startup, né, A então gente a gente tenta hackear o mundo corporativo para um mundo melhor. A gente se vê muito como bobo da corte e a gente tem uma licença poética de adentrar nos universos corporativos para poder trazer mensagens com um certo tom de humor e ironia, mas com muita seriedade, para que ela possa carregar uma construção de novas realidades, de novos E ajuda mundos. a construir, né, novas realidades, futuros, né, enfim. Então a gente tá sempre muito na estratégia das empresas, né, na Lideranças, liderança, né. culturas. Então, enfim, é basicamente isso, eu diria. Perfeito. E além de tudo isso, eles são professores convidados da Singularity University no Brasil, e então, assim, a gente tá muito bem servido hoje nesse Plexicast. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos lá então, né, galera. A gente tem falado muito sobre epidemia da solidão, eu acho que foi o tema do ano, assim, quando a gente fala de saúde social. E aí eu acho que isso tá muito ligado com amizade no trabalho, com inteligência artificial e com produtividade. Então eu vou trazer alguns dados aqui pra gente começar esse bate-papo. Bom, a gente sabe que a tecnologia aumentou a capacidade de se conectar com os outros, né, então e ao mesmo tempo o isolamento ele é um problema crescente. Então, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a cada 6 pessoas no mundo, uma é afetada pela solidão e o quadro é ainda pior nos locais de trabalho, onde 40% dos colaboradores se sentem assim. Então, Renan, dado que o isolamento dos colaboradores é um problema relacionado à saúde, é impossível pensar que ele não afete aspectos fundamentais do desempenho da pessoa no trabalho, tais como criatividade, capacidade de inovação, relações interpessoais, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ai, que delícia, Amanda. Então, eu vou começar a tentar trazer um lugar meio que muito de primeira pessoa. Eu sinto que, tem vezes no meu próprio humor, na minha própria realidade, que eu não tô afim de socializar, de me conectar com outras pessoas. Eu tô num mood mais introspectivo. Eu não gosto de me ver necessariamente introspectivo ou extrovertido, sabe, uma pessoa mais aberta. Mas eu sinto que, forçar também a ausência dessa solidão, é também é uma coisa que não deveria acontecer. Então eu vou tentar conectar isso de uma forma meio que inusitada. A inteligência artificial, ela tem uma capacidade de nos aumentar. E ao nos aumentar, por ela quanto mais ela tem informações sobre nós, ela tem conseguido criar uma coisa chamada gêmeo digital. É como se eu pegasse a Amanda e criasse um clone dela. A partir de teus dados, a partir da integração dos teus e-mails, do teu WhatsApp, desses universos. Então, o que eu sinto é que as pessoas podem ter representações de si mesmas cada vez mais sociáveis, que vão estar em todos os rolês, que vão estender a tua inteligência, seu ponto de vista, sua observação, sua capacidade criativa em algumas instâncias, trazendo uma capacidade de você ser um pouco mais exponencial, mas ao mesmo tempo respeitando a tua natureza, o teu dia e afins. Eu não acho que é saudável a solidão. Eh, mas eu acho que a solidão, ela convida para que ela deixe de ser solidão, você tem que encontrar outros corações de pessoas ao redor. Eu acho que esse coração você só encontra quando você sai, de uma relação vinculada a partir de contratos, vinculada a partir de um universo corporativo de cargos e crachás, e ela vem para um lugar mais de alma, onde você encontra simbioses que podem ter a ver com o time que te torce, o jogo que você joga, o anime que você curte, e muitas vezes a pressa, que vem muito de um dos temas que a gente vai falar chamado produtividade, por a gente estar sempre sendo cobrado ou se cobrando por produtividade, a gente nunca tem tempo para ter relações com calma. E relações com calma são relações com alma. Então, o que eu sinto é que, talvez a IA seja uma chave para que, na pressa e na produtividade, a extensão da gente possa se relacionar entre elas, mas que a gente possa ter relações com mais calma,
com mais alma, e desse lugar a gente vai respeitar esses universos de solidão, tirando a solidão por encontrar coincidências muito mais profundas e vínculos muito mais íntimos. A gente na G0 fala sempre que intimidade é diretamente proporcional ao grau de inovação de uma companhia. E a maior parte das companhias não tem intimidade entre as pessoas, não dá tempo, é visto como olhos muito ruins. Então eu acho que Que é a para outra mim IA, né? é uma outra IA. Todo mundo fala da inteligência artificial, a gente fala que muito mais perigoso do que a inteligência artificial é a intimidade artificial entre os seres humanos. É isso aí. Eu queria que você complementasse, Dante, justamente quando você fala é uma outra IA, em que sentido você tá trazendo isso, assim, pra esse contexto de solidão? Pra mim, na verdade, eu acho que também tem a qualidade da solidão, né, assim, não é que a solidão seja ruim, mas é de onde ela vem, né, ela vem de um lugar que muitas vezes tem a ver com esvaziamento de significado, que muitas vezes o mundo, vou trazer o corporativo inicialmente, ele proporciona, né, mas tem muito a ver também com o estilo de vida e o como você decide encarar a vida, né. Então acho que é a origem do negócio. Então, primeiro, é uma solidão que vem de um esvaziamento de sentidos, né, que cada vez mais até a gente estava há pouco conversando sobre amizade no trabalho, quando me fazem até uma pergunta, se você vai me fazer talvez, provavelmente essa pergunta, já estou antecipando, de Muito bastidor. bom, É, agilizadíssimo. eu tô trazendo porque, assim, até eu vi uma pergunta, amizade no trabalho, ou seja, como assim separar? Como assim não é possível isso, Caralho, isso é né? muito minha cara, Como é que velho. vai separar? Se vocês falam desse tema Então como um tema que então controla, é um então tema. é um ambiente de controle, né, que vem é um ambiente de controle é extremo, como se estivesse departamentalizando tudo, né, e quando você departamentaliza, você desintegra o ser humano, onde você está longe da integração, da integridade, né, da alma, sabe. Então acho que já começa daí, de você usar partes suas em tese, né, você já partindo a vida desfragmentado, né, e aí você vem com sintomas que corroboram com toda essa pressa que Renan trouxe aqui, que na verdade eles só vêm acelerar esse processo, sabe. Então isso é um desafio. Tem uma série da Apple, né, que é justamente isso, que você entra Ruptura. ruptura, e você desconecta, porque é isso, do tipo assim, eu não posso ter amigos aqui. E eu acho que isso, dependendo de cultura pra cultura, e aí de cidades, países, estado, você vai ficando mais fechado, como se você estivesse num ambiente de controle, né. Tipo, como vocês falam sobre isso? Eu acho que a minha próxima pergunta, Ellen, pra você comentar esse tema, porque tem muito a ver com a nossa Uhum. pesquisa, Sim. que você soltou um insight aí, Dante, que é: por que que a gente faz uma pesquisa sobre amizade no trabalho, né, e por que que isso é tão importante? Então é isso, amizade é um elemento muito positivo, né, como a gente desassocia isso, e aí a área da Ellen, eu brinco que a Ellen é a nossa data princess. É isso, gente, conheçam a nossa data princess. E aí, ela conduziu brilhantemente um estudo, junto com todo o time de Marketing Insights da Plexi, sobre amizade no trabalho, e esse estudo mostrou que 78% dos nossos colegas consideram a amizade no trabalho algo importante. Então, conta pra gente aí um pouco do resultado dessa pesquisa, e eu calma acho aí, que que tem 22 que não considera. Vamos exatamente. começar com E aí eu acho que a gente é com você agora esse debate. Exato. 22 não considera Eu tô importante. preocupado. Eu conto assim, eu acho que é muito legal a forma que a gente tenta escutar as pessoas, porque no final das contas, né, todos os nossos stakeholders, seja uma empresa, um estabelecimento, um consumidor, são pessoas, né? Então, escutar o que essas pessoas pensam, entender o que elas sentem, o que elas fazem, é extremamente importante para a gente estar ali, né, acompanhando as tendências do dia a dia, entender o que realmente tem significado para elas. E a gente conversou com 2.000 trabalhadores da nossa base, então aconteceu pelo app da Pluxee mesmo essa pesquisa, e 78% realmente disseram que ter amigo no trabalho é muito importante. E quando a gente olha um pouquinho mais de perto essas informações, a gente pediu para eles colocarem numa escala, né, de 1 a 5, algumas afirmações em relação à amizade no trabalho, e 2 se sobressaíram ali com uma média de 4,2, ou seja, as mais importantes para eles. Então eles acreditam que a amizade no trabalho reduz o estresse e melhora o bem-estar emocional. E aí, obviamente que isso expande para a vida, né. A gente ter amigos nos ajuda a trazer mais bem-estar, nos ajuda a ter ali uma melhora no estresse, né. E eles também acreditam que a amizade no trabalho aumenta a criatividade e ajuda a melhorar e enfrentar os desafios do dia a dia. E realmente, quando a gente tem essas conexões de alma, né, como o Renan estava falando,
as coisas entram num flow, né, as coisas acontecem, a gente tira os limites, a gente consegue realmente ter um alto potencial da nossa vida ali no nível máximo. E por um outro lado, 35% dessas pessoas dizem que ainda se sentem sozinhas às vezes, e só 1/3 fala que a empresa estimula essas conexões. E quando a gente fala, né, do que mais estimula essas conexões, são coisas muito simples que essas pessoas trazem, né. Tipo, ter um cafezinho, ter um almoço, ter um evento para promover esses contatos. Então, trazendo até um pouco para nossa realidade aqui dentro da Pluxee, a gente tem muito isso. Coisas simples, do dia a dia, do olho no olho, de falar: "Poxa, é minha primeira vez num podcast, me ajuda? Tô aqui, minha amiga, eu te dou um abraço", sabe, "Eu tô aqui com você". Então, muitas vezes a empresa não dá esse espaço para provocar essas conexões, mas isso também depende muito da gente realmente se colocar ali vulnerável e fazer essa conexão acontecer. Então esse é um pouquinho do que os nossos consumidores trouxeram aqui sobre amizade no trabalho. Vocês estão anotando várias coisas, Várias. então eu vou deixar vocês comentarem. Coisas bizarras. Porque eu acho que tem a ver com a minha próxima pergunta. Então, é? bora lá. Eu quero saber como tudo isso se conecta com a cultura corporativa. Como que a gente pode favorecer, justamente, amizades genuínas. E aí, eu tô intrigada ainda com o questionamento do Dante. Como assim a pessoa não considera ter amigos no trabalho? Então, um dos caras mais fofinhos do mundo que eu conheci, que é sei lá, Que é um urso CEO, panda. fundador, né, de uma das maiores empresas do Brasil, que é um grande amigo nosso. A gente estava numa reunião muito petit com o Comex dele, tinham 12 pessoas, de novo, a natureza dele é de receber todo mundo em casa, de cozinhar para as pessoas, cozinhar dentro da empresa. Então é uma pessoa que tem essa natureza. E a gente estava conversando sobre que tipo de dilemas eles colocam na mesa, no núcleo mais íntimo da companhia, que é o Comex, né, digamos, é o Olimpo do Olimpo da companhia. Uhum. É, e a gente perguntou: vocês conversam com vocês sobre dores de alma, dores que têm a ver com solidão, que tem a ver com casamento, que tem a ver com os filhos, que tem a ver com os seus momentos de depressão, os seus momentos de síndrome do impostor? Ou não há espaço ou vínculo nesse lugar? E nenhum deles tinha esse lugar. E isso me chocou muito, porque o que eu acredito é que eu e o Dentinho, por mais que sejamos 2 enquanto, esse momento aqui, mas a gente tem times também, centenas de pessoas que estão ao nosso lado nessa jornada da vida, mas eu e ele temos uma questão muito de sermos muito infinitos enquanto 2. O 1 mais 1 de nós 2 é uma coisa muito bonita, ela transborda muito, é uma coisa que não dá 2 de jeito nenhum essa equação. Mas isso só não dá 2, dá muito mais do que 2, dado a qualidade do nosso diálogo, a qualidade do nosso vínculo, a qualidade da nossa intimidade. E o que eu sinto, gente, é que se a gente não tiver isso, a gente não vai ter nada enquanto seres humanos. Até levando para extremos, eu como engenheiro, eu adoro olhar para os limites das coisas. Em uma distopia, todos perderemos o emprego nos próximos 10 anos. Nessa distopia onde todos perderemos o emprego daqui a 10 anos por causa da inteligência artificial, vamos supor que ela seja real, só por um momento metodológico. O que nos salvará, na minha percepção, é a qualidade da nossa relação, é a qualidade dos nossos vínculos, é a qualidade da nossa intimidade. Se essa distopia se aproximar de acontecer, significa que as empresas caminharão para um decrescimento. E nesse decrescimento, elas podem crescer exponencialmente se a qualidade dos vínculos dela também crescer exponencialmente. Então o que eu acredito é que Porque você você muda o conceito de crescimento, né? Isso. Não é só o linear, né? O que a Renan tá dizendo é Isso. isso. Existe tem um decrescimento saindo dessa mentalidade atual linear e de resultado de foco exatamente no que toda empresa faz. Isso. Você vai para um novo tipo de crescimento, que eu acho que é Isso. mais para evolução, inclusive, também, né? Eu acredito A muito nesse evolução é lugar. muito mais íntegro, né? Deixa eu trazer um exemplo bem bizarro, mas poderoso. Uma bomba nuclear, uma bomba atômica, ela tem a ver com não infinitos átomos, Uhum. mas os átomos estão tão encrunhados, tão interligados, que a força da separação desses átomos é tão forte que quando você separa, há a explosão. A explosão é porque a vinculação deles é muito forte. Quanto maior o teu vínculo entre vocês, maior é o grau de desconhecido vocês conseguem entrar. Você só consegue ter coragem num rolê para você ser Indiana Jones no rolê e desbravar os tesouros mais secretos desse planeta, se você tiver qualidade de vínculo entre as pessoas, a ponto de você entrar cega em quartos escuros, com desafios tremendos, porque a qualidade da tua intimidade, da tua confiança,
ela habilita que você descubra o infinito. Que até Você vou só descobre o infinito que com a até vou qualidade de provocar aí, confiança. trazendo a questão do vínculo, para mim, eu acho uma das maiores potências de qualquer corporação tem a ver com a qualidade dos vínculos, que eu acho que os novos desenhos organizacionais serão desafiados muito nesse lugar. Aí me vem um extremo aqui, quando tem empresas, por exemplo, que proíbem, que é muito comum, né? Não estou falando exatamente de uma, mas proíbe, por exemplo, o namoro, né? Eu vou sair da amizade e vou para o namoro entre funcionários, entre trabalhadores. Porque o que é que acontece? Se você tem um casal dentro, você tira a questão da imparcialidade, né? Você começa a trazer o afeto para o mundo, o que atrapalha a gestão, né? Então, quando você afasta o afeto, porque o afeto, imagina na tua casa, o afeto ele é difícil de ser gerido, porque na verdade ele é ingerível, né? Você na relação pai e mãe, na relação filho, né? Ali você vê que existe um blob ali, uma coisa complexa, muito além do pragmatismo. Então, só que quando você afasta o afeto, você afasta o humano. E quando a gente fala de humanização das empresas, como é que eu falo? Como é que É funciona bizarro dessa também, forma? né? Diga-se de Então passagem. você começa a tirar a potência dos vínculos, porque não existe mais afeto, que é a matéria-prima da vinculação, e as empresas acham que afastando o afeto, porque é difícil de ser gerido, é talvez a solução mais rápida e mais certa, né? E sabe por que o afeto talvez seja difícil de ser gerido? Porque o afeto talvez, se você olhar para a palavra, é um ato de fé. Olha o que tem escrito nas letras, afeto é um ato de fé. Ato de fé é um ato em cima de um desconhecido. Você não gere o desconhecido. O desconhecido é por natureza imprevisível. E eu acho que isso tem a ver com os vínculos de E verdade. vai ter tendência, eu acho que depois que eu vejo a questão da pesquisa, eu disse, cara, eu acho que se as pessoas proíbem a amizade no trabalho, se tem gente que é contra a amizade no trabalho, se o cara trabalha 10 horas por dia, você só vai ter amigos nos sonhos. Vou marcar com o Renan no meu sonho. Aqui, ó, Amanhã, não sei encontra, se tá ligado? Ah, Porque não. o cara trabalha aqui em São Paulo. Eu disse, meu Deus, acho que só vai. Sociedade do cansaço, É. né? Que a gente tá vivendo. Aí é isso. Vamos Isso, é. os Todo nossos mundo encontros, bernautado. O happy hour agora é do sonho. Um sonho, é. É sonho, Vai lá não dá. dormir logo que eu Você é quero me louca? encontrar Não dá. contigo, cara. É. E uma coisa que a gente tem aqui na Plexia, eu tô até pulando aqui, talvez a Amanda pergunte sobre isso depois, mas a gente tem um programa muito bem estruturado que se chama Acelera Mulheres. E tudo bem que é dentro ali de um grupo de mulheres para ajudar mesmo a trazer mais mulheres para a liderança, seja aqui dentro da Plexia ou fora. E eu tive a experiência de passar por esse programa e a forma que todas essas mulheres me acolheram e que a gente acolheu as outras mulheres, fez a gente se transformar muito em identificação de dores, identificação de desafios, de maravilhas. E isso realmente, assim, são resultados inimagináveis, sabe? Eu acho que a principal coisa que muitas das mulheres aprenderam é que a gente pode ser mulher, amiga dentro do ambiente de trabalho e que a gente pode ser uma profissional que tem uma carreira muito boa e mãe, e esposa, e filha, e não um ou aí que sempre fica pairando no ar, né. Então, ter esse ambiente, de liberdade, de vulnerabilidade, de acolhimento, é, assim, extraordinário. Não tem nem como mensurar o quão bom é. Cultura organizacional, né, que eu acho que é muito o que vocês estavam falando, né, tipo, que cultura organizacional as empresas estão construindo para o futuro. E aí, algo que me pegou aqui que vocês trouxeram, vocês falam muito sobre conexões de alma. Se vocês fossem definir isso em uma frase, qual seria? O que é uma conexão de alma? No meu Hum. coração é aquela que você sente que você reencontrou alguém. Isso vale para o ambiente corporativo? Com certeza. É interessante outra. É que a gente não separa, tá, meninas? No nosso jeito de viver a vida, não existe reunião pessoal e profissional. Nós somos a Existe. prova do ambiente corporativo, que, na verdade, não só nas nossas organizações, como também as relações que a gente faz com todas as lideranças hoje. Então, na verdade, quando é encontro de alma, na verdade, tem tudo aquilo para você evoluir, se auto-evoluir. Então, é sempre sobre você, né? É como tatu, então não é sobre os outros, é a sua autoevolução. Os outros estão ali, na verdade, sempre, de uma certa forma, espelhando, né, todos os desafios ali, dando luz a você e dicas, né, e sinais, e ao mesmo tempo você vivendo uma experiência de engrandecimento da alma. Quando você vive experiências boas, você enriquece a alma, ela resiste na alma, as boas memórias, né, fica registrado, né, as boas viagens, aquele momento que você passa juntos com a pessoa que você ama, são momentos que você não quer mais que acabe, né, então acho que tem muito desses sinaizinhos assim, sabe, então acho que não é sobre os outros, né, é sempre sobre a gente mesmo, entendeu, então acho que É. que é uma Isso é uma coisa muito isso tênue é pra quem autoconsciência, não né. tá acordado no rolê ou quem não tá tentando acordar, porque parecer que não existe os outros parece um ato de egoísmo. Uhum. Mas é o contrário, se nós Boa. independente da sua crença, a gente é um fractal do todo.
O todo pode ser algum ser, algum Deus, alguma coisa, mas somos um fractal do todo. Então, quando eu olho para você, ou quando eu olho para você, eu olho um espelho, onde você revela partes de mim que eu só consigo enxergar. Quanto mais eu me aproximo de você, dessa parte ao me aproximar de você. Mas ao me aproximar de você, eu tô me aproximando dessa parte de mim que eu não consegui enxergar. Então, a gente empresta a cada um aqui pro outro um ponto de vista diferente. E o curioso é que quando a gente se distancia desse nosso plano, vamos supor um astronauta, você vê a vista do ponto. Quando todos os diferentes pontos de vista são vistos de longe, eles são uma coisa só. Então, quando Dante diz que não existem os outros, é porque somos uma coisa só, no plano do ponto de vista privilegiado E isso desse. nas organizações é muito trabalhado na liderança como autoconsciência, né, a percepção Uhum. de si próprio, né, então é É. muito sobre isso, sabe. E até, veja, eu vou combinar a frase dele, que parece que é diferente da minha, com a minha. Quando eu digo, quando parece que eu te reencontrei, é porque eu me encontrei em você. O reencontro, mas é que acabei de te conhecer, mas não parece que a gente se conhece de outras vidas. Uhum. Isso é porque eu me encontrei em você. Isso é encontro de alma. É porque eu me encontrei em você. A gente entende que sendo estabelecimento, RH, essas entidades que a gente cria de nomes, no final das contas são pessoas, no final das contas são corações ali que precisam se conectar de alguma forma. Então, a gente teve, né, essa iniciativa dentro de Marketing Insights, mas a gente entende que conecta todo mundo, que é a base de qualquer ação que a gente tem para transformar dados e informações em ações. Porque só dado por dado ele não acontece, a gente precisa das pessoas dentro desse contexto para que realmente virem outras coisas para a sociedade. Então, no ano fiscal passado, a gente trouxe muito essa cultura de insights para a empresa, muito nessa ideia de trazer alguém de fora, trazendo essa tendência do mercado e trazendo alguém aqui de dentro de casa para contar o que a gente já faz com isso. Legal. Porque muitas vezes a gente não consegue reconhecer que a gente já está acompanhando uma tendência, né? Então, a gente vai a campo escutar todos os nossos stakeholders, seja pelo nosso aplicativo, por um portal, por e-mail, enfim, pesquisas 1000, seja uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa de Net Promoter Score, para entender o quão propensas as pessoas estão em recomendar a nossa marca, por exemplo, uma pesquisa de produto, uma estimativa de mercado, uma análise específica de mercado. Então, é a parte nerd, né, de uma Uhum. organização, mas como que a gente traz tudo isso dentro de uma maneira palpável para realmente mudar o dia a dia das pessoas, transformar dados em ação, inspirar e expirar, né, e fazer a vida girar aí e, com isso, mais sucesso nos negócios, mais sucesso para as pessoas, mais sucesso para todo mundo. Muito Maravilhoso. bom. É a nossa nerd, gente. Mas eu quero provocá-la. Posso provocá-la? Claro, por Vai ser, favor. veja, vai ser bem louco, tá, o que eu vou trazer Tá agora. bom. Não, então antes de mais nada, Oponopono. Ho'oponopono. Eu te peço perdão antecipadamente eu vou lhe colocar numa posição interessante. No mínimo um pouquinho desconfortável. Tá bom. As pessoas mais brilhantes que eu conheci em toda a minha vida, eu tenho o privilégio de conviver com pessoas em vários ambientes, Uhum. portais, muitos dos que chamaremos de forma contemporânea de bem-sucedidos, talvez os bilionários, ou pessoas nesse país, em outros países e tal. Eles são menos movidos pelo data-driven e mais movidos pelo heart-driven. Uhum. Há um rolê muito poderoso na intuição. Uhum. Quando eu falo comigo mesmo, minha mente, ela fala muito alto. Às vezes, até quando eu tô agora te falando isso pra você, tua mente tá falando contigo, Aham. eita, e agora? Será que foi a próxima coisa que ele vai falar? E você fica, caralho, cala a boca um pouco, pô. Você Adoro. fica falando com você, né? Aham. Sendo que o coração, ele fala baixinho. O coração, ele é difícil de escutar. E quanto mais tu tá em sintonia com você mesmo, com um campo unificado, com o coletivo, com o poder do coletivo, com o desconhecido, você age com coragem, você age com a ação do teu coração. Uhum. Mas ela é silenciosa, ela fala baixinho. Como essas pesquisas Uhum. conseguem alcançar a voz do coração? Sim. Então, essa é uma pergunta de investigação que eu faço. Eu gosto muito dessa provocação, porque para além dos currículos marqueteiros, eu sou consteladora, então eu acredito muito no poder da Amei nossa o papo alma místico. e no sussurro que essa intuição traz, né. E eu acho que isso tá muito na mão desses profissionais que estão por trás de qualquer pesquisa ou qualquer dado. Maravilhoso. No cuidado, no olhar, na observação. Então, quando eu falo que a gente tem muita coisa em parceria com
com o time que é aí o detentor dos dados da companhia, é porque a gente encontra alguma coisa aqui numa pesquisa. Mas como que tá o consumo dessas pessoas? Elas comem o quê? Que tá acontecendo na prática? Então eu associo muito a um bebezinho. Porque o bebezinho ele vai chorar porque ele tá com fome, ele vai chorar porque ele tá com dor, ele vai chorar porque ele quer carinho, ele vai chorar porque ele tá feliz. Mas se você não tiver um olhar atento a ele, você não vai saber o que ele tá querendo dizer. Tá. Então eu entendo que é muito esse mundo, pode ser algo utópico que eu tô Não, falando, não é. mas eu acho que dentro de um cenário que a gente tem que atrelar o que tem informação, né, de dados, você ser drivado a dados, e não esquecer do lado do coração. E é por isso também que a gente quis convidá-los aqui, Exato. porque a gente acredita muito nisso. Acredito Obrigado que por não isso. só a Ellen, nem a área, nem o marketing, nem a Pluxee, eu acho que é uma coisa que realmente a gente vê na prática todo dia aqui dentro da companhia. Agradeço Que sua massa. percepção por nós e o convite, né? Sou agradecido e eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que a gente tá numa posição de falando assim, quando a gente entra nas empresas, boa grande parte das empresas tem o conceito do data driven, né? Uhum, Então isso é quase se fosse uma máxima de mercado, né? Então a Uhum. máxima de mercado é só apenas o cuidado, né, de que a gente quando a gente vê o empreendedor e o empresário, que aqui posso trazer a figura do gestor executivo, né? O empreendedor ele usa de fato ferramentas, que têm muito a intuição, né, que Uhum. drivam muita ação, que depois se transforma em dados e vira empresa. Quando vira empresa, você começa a ter, digamos assim, talvez mais asfalto, né, e mais clareza de direções. Aí Uhum. você começa a trazer sim a cultura de dados, que é muito importante, né. Porém, é aquele negócio, acaba que isso aqui torna a organização, às vezes, muitas vezes míope, porque quando a gente escuta tanto é tão forte o discurso e tão pouco o discurso do heart, por mais que ele exista, né, mas cadê por que não se traz, né, o coração, o amor, né, nas organizações? Por Hum. que não se fala sobre, né? Uhum. Então são questões porque a gente fica perguntando o seguinte: "Cara, quanto dos dados são produzidos por uma sociedade doente?", né, entendeu? uhum. Quantos Isso é dos dados, fogo. né? E eu acho isso muito interessante, porque assim, toda vez que a gente pensa numa marca, e aí o que eu falo muito em conversas com amigos, ou mesmo aqui dentro, quando a gente tá pensando num projeto, que é: vamos olhar como se fosse uma pessoa. Tipo, é um humano ali do outro lado. O que que vai te conectar? Porque se a gente olhar só como um objeto ou como um dado, e não tiver um olhar carinhoso com um amor, vai ser só mais alguma coisa, você não consegue ter um afeto. E aí, a gente tem várias pesquisas já que mostram que as pessoas se conectam hoje com uma marca, por exemplo, pelo lado afetivo. Então, assim, é o que ela traz de bom ali para sua vida, o que que ela tá criando de relações, isso eu acho que as novas gerações já fazem muito bem, né. Quando elas estão olhando ali pra sustentabilidade, para causas sociais, elas estão assim: "Tá, o que que isso daqui realmente tá conectando?". Agora se for, tipo, uma marca que, cara, fez um comentário misógino ou racista ou homofóbico, as pessoas tendem a sair dali daquele espaço e não se conectar mais. É muito bom, quando a gente conhece vocês, a Pluxee, a gente teve a sensação é muito gostoso, né. Primeiro o colorido todo, e segundo que as pessoas são fantásticas demais, quando a gente conhece. Então eu fico dizendo assim, a melhor campanha e atração pra mim de fora, né, quando eu vejo, uma empresa como a de vocês, por exemplo, é justamente nesse sorriso, né, que vocês trazem essa energia. Então, eu acho que cada funcionário representa muito mais do que qualquer outra campanha que vocês possam fazer, né, é esse fator de atração de clientes, porque eu conheço empresas que se dizem muito sexy na capa, mas elas são absolutamente egóicas quando você conhece a pessoa. Uhum. Então é meio que existe uma incompatibilidade do que ela se propõe, das pessoas como elas se comportam, Uhum, né, por ser tão sexy, tão boa, que parece que aqui eu, então super, eu sou maravilhoso. Então, as pessoas deviam ser sexy boas, tanto quão aqui a marca também é sexy Sim, boas, né? sim. O que a enquete trouxe, que muitas vezes não sentem que as empresas promovem essas conexões, realmente faz muito sentido, porque até no fora do cartão mesmo, a gente é tão, orientado ali, né, e tem um cuidado tão grande com a nossa cultura, que a gente dentro desses encontros, a gente trabalhou todos os pilares da nossa cultura. Então todos os assuntos que a gente trouxe para, né, de tendência, tinham a ver com um pilar da nossa cultura. E como a gente reflete isso da porta para fora, Eu então quero tá pegar um enraizado hiperlink mesmo. Amei. nisso, muito Uhum, importante, eu acho. Eh, Imagina que você me traz dados com pesquisas babadas, uhum, e eu olho pra minha empresa e digo: "Caramba, vou seguir essas tendências". uhum, Acho que tem uma tensão muito genuína que eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo levassem, é que só busque um dado que ressoar com a tua alma, uhum, mesmo que ele seja um dado de maioria.
Tá todo mundo dizendo que é pra fazer isso. Por quê? Tá vazando muito claramente a incoerência no mundo corporativo. Quando eu falo até da palavra inteligência artificial, eu queria tirar um pouco da atenção da inteligência e botar mais atenção na palavra artificial. A artificialidade tem a ver com você seguir o dado, por exemplo, o insight, mas esse dado ser incoerente com tua essência. Então, se eu me vestir de um jeito que não combina comigo, com minha essência, vai ficar estranho. Hum. Se eu me comportar de um jeito que não combina com minha essência, vai ficar estranho. Uhum. Então, eu acho que uma atenção muito importante é que, diante do pool de dados que vocês dão para o mercado, é muito importante que as pessoas olhem, se vejam em parte deles, porque existe uma inteligência acima da inteligência que é o quanto ela ressoa para você. O ressoar tem a ver com esse lugar de coerência. Uhum. Então, talvez a grande métrica é que você, de sucesso do novo mundo corporativo, é coerência. Uhum. Então, é ter atenção aos dados objetivos e aos sentimentos, mas ser coerente ao o que incorporar e o que não incorporar, Uhum. sabe? Sim. Porque eu não gosto, ou seja, eu vejo um monte de gente colocando coisas coloridas, mas a alma não é colorida. Eu vejo um monte de gente colocando. É a escola que nós adultos fomos formados, né, em seduzir, né. A gente é muito Isso. bom em Total. usar extravasar nos artifícios, né, pra construir cenários ou situações, entendeu. Então só que isso tá vazando, né, como o Renan trouxe, né, então a gente tá começando a perceber, as gerações mais novas estão percebendo, estão com a antena muito limpa, né. Então Então, tá começando a ler ali os ruídos todos, estão vazando. Então não dá mais pra ficar escapando e deixando essa casca linda e maravilhosa sem você de fato não for isso, E né. acho que isso é uma máxima que as nossas mães nos ensinaram desde pequenininho: "Você não é todo E mundo". você não é todo mundo. Então eu acho que É. é um bom Você não é todo questionamento mundo, para Não, os você negócios e para é as muito, pessoas. você não é todo mundo. E lá em casa minha mãe é assim, somos em 3 mulheres. É do tipo: "Não, você é bonita, você é linda, mas existem outras pessoas mais bonitas que você". Nunca teve um lance do tipo: "Você é a mais bonita". Pra você entender seu lugar no mundo. Do tipo: "Ó, calma, os 2 pezinhos aqui, Mas Mas ao eu mesmo tempo você é única, né. É. É Então, eu única. subverteria um pouco esse Hã. lugar, É. porque principalmente eu tenho um cara que eu adoro, mas tem N outros universos que podem falar disso, não existe mais ou melhor. É. Ninguém é mais do que ninguém é melhor do que ninguém. Porque assim como empatia não é sobre se colocar no lugar do outro, mas se colocar ao lado do outro. Vocês duas são mulheres que, vamos supor que tivessem a mesma raça, o mesmo gênero, criadas na mesma cidade, dos mesmos pais, vocês não são iguais. Jamais. Se vocês não partem do mesmo lugar e não são iguais, vocês nunca podem se comparar. Então, o lugar do mais e melhor é uma falácia criada para o mundo corporativo para que a gente viva sempre numa frequência de matar ou morrer e competição, e isso gera escassez, isso gera separação e nos impede de viver num fluxo de abundância. Abundância não é propriedade de estoque, abundância é acesso. Quando eu entendo que abundância é acesso, eu entendo que é só no coletivo que eu encontro o infinito. É como muitas das ações nossas estivesse sempre, nutrindo campanhas para os shows nas arenas de gladiadores, né. Tipo É. assim, tudo aquilo que a gente tá fazendo é pra assistir mais um show ali de quem é que vai para o Coliseu, vai se enfrentar ali, porque é sobre isso, é a escassez, sobre a competição, sobre a próxima briga, né, sobre esse jogo que meio que é viciante, que tá que já tá kármico, né, eu diria, né, até, né, essa talvez, ancestral, né. E aí eu quero saber, Hum. inteligência artificial é aliada, da amizade dentro das empresas? É quase o seu questionamento ali no início, a minha pergunta tem a ver com isso. Muito bom, né. Então eu sugiro talvez, assistir Exterminador do Futuro pra você ter não. Claro que não, acho maravilhoso, assim, a gente sempre vê IA é uma arte, né, é uma obra de arte humana, né, que mais uma vez Criada por nós. criada por nós, que depende do estado interno de quem utiliza, né. Então é sobre o estado, é o from, né, de onde vem no Uhum. negócio, né. Uhum. Enfim, então é aquela frase que a gente sempre fala: "A qualidade de toda intervenção depende da qualidade interna do interventor". Não é sobre a pedra, é sobre o humano, né, e não Tem traz uma muito uma poesia que eu poesia amo que diz assim: "A fantástica. pedra, o distraído nela tropeçou, o bruto a usou como projétil, o empreendedor usando a construiu, o campônio cansado da lida dela fez assento. Pros meninos foi brinquedo, Drummond a poetizou, Davi matou Golias, por fim o artista concebeu a mais bela escultura. Em todos os casos a diferença não era a pedra, mas o ser humano." Então, a IA, ela nem é aliada e nem é detratora. O humano, ele é aliado ou detrator. Se o humano for detrator, ele vai usar IA para ser detratora. Se ele for aliado, ele vai usar IA para ser aliada. Depende de onde vem. É. Claro que, assim, ela é uma ferramenta poderosíssima, é uma ferramenta de nova era, né.
É É. uma ferramenta de nova era, porque ela tem as mentes juntas, coletivas, de ultraprocessamento, tudo conectado junto, capaz de ofertar pra gente uma visão sistêmica, coisa que a gente, até então não tem, né. Então todas as nossas organizações, a forma como a gente, foi educado, foi departamentalizada e separada. Então toda decisão que a gente toma é uma decisão de ilha, né. Isso. Você toma uma decisão acreditando que muito daquilo ali é bem-sucedido, mas talvez, inclusive, o resultado daquela sua ação, que por acaso foi muito bem, conceituado, o pessoal aplaudiu, pode nutrir um lugar sistemicamente ruim. E a gente não tem essa visão, né. E a gente diz que a IA é a primeira ferramenta da era complexa, e complexo significa, na etimologia da palavra, tecido junto. Então tem muito a ver com essa capacidade que a gente vai ter de amplificar e poder resolver problemas complexos também. O que faz eu ser amigo das pessoas que eu mais sou amigo foi a quantidade de atritos que superamos ou vivemos juntos. O atrito no lugar certo, o atrito tem a ver com colisões harmônicas, o atrito não tem a ver com briga, com picuinha, com coisas pequenas, mas a matéria-prima da uma intimidade tem muito a ver com a quantidade de atrito que a gente passa. A IA não vai te xingar, não vai te trucar, a não ser que você faça um prompt mandando ela o fazer. Uhum. A consequência disso é que isso tende a diminuir o grau de amizade entre as pessoas. Por quê? Se numa entidade artificial que é feita para me elogiar, que é feita para aumentar e maximizar o meu uso, as famosas piscinas infinitas, os algoritmos querem que você passe mais e mais tempo dentro delas. Ela vai tender a fazer com que ela vai virar sua melhor amiga. Sendo que o que é o melhor amigo de verdade? Para mim, são aqueles que me falam a verdade. E são poucos aqueles que me falam a verdade. Normalmente a verdade convida a um atrito, a um diálogo difícil. E a gente cada vez mais foge disso. A gente tá numa relação muito efêmera, muito objetiva. A gente não quer ficar mais triste. A Uhum. gente não quer mais ficar mal, sendo que isso é a matéria-prima da evolução. Então, o meu maior medo da IA é que a gente se distancie ainda mais, porque a gente tá fugindo de nós mesmos, fugindo desses atritos, que no final do dia somos nós mesmos. E mais uma vez trazer isso pra capa da revista também, né. A gente é interessante como a gente tão logo saiu da discussão, a gente sempre fala da saúde mental e agora já tá falando de IA, mas ainda tá com o agravamento, né, hoje, né, do burnout, o burnout não Uhum. mais o corpo físico, mas agora com essa ausência de significados. Uhum. E aí imagina pessoas que não são mais pessoas, porque tirou a alma, né, humana, e trazer IA. Agora vamos conversar aqui nós, sem almas, sobre IA, entendeu? O que vai ser? O que que vai ser? Então, isso pra mim, isso é a gravidade do processo, não é sobre a IA, é sobre quem é que tá falando, como é que Uhum. como é que estamos, né, Mas internamente, né. eu gosto muito de pensar num contraponto, sempre olhando pro lado Claro. positivo também das coisas. Eu vejo que a IA, ela traz muito o poder da gente ter pelo menos uma base zero do nosso trabalho, de uma maneira muito rápida. E se a gente usar isso de uma maneira talvez mais, inteligente, digamos assim, da inteligência não artificial, a gente trazer essa base zero que a gente conquistou com a inteligência artificial com as outras pessoas no nosso meio, pra gente provocar essas discussões. E entrar meio que nessa coisa de caórdica mesmo, né, Adoro. pra ter ali inovações, pra ter novas ideias. Então eu acredito muito que se a gente usar isso, né, de uma boa maneira, no sentido de que a gente vai economizar tempo, porque ela vai fazer muito mais rápido uma base zero do nosso trabalho, a gente consegue investir em outras coisas. A gente acha lixo, a gente entrega a tecnologia, né, a gente entrega, sei lá, 100 tecnologias por ano pra grandes empresas, a gente faz o letramento de C-levels, enfim, sobre IA e tal, e a gente Uhum. tem percebido muito na prática. Isso que você tá falando é música para os nossos ouvidos. Música, mas sabe o que a Mas- pesquisa diz? Falando de pesquisa, que os 3 principais casos de uso de IA são terapia em primeira instância, Uhum. segunda instância organização pessoal e terceira instância encontrar o propósito da vida. Então isso tem a ver com o que eu acabei de dizer. Infelizmente, a gente não tá Sim. olhando só pra sair da base zero. Uhum. A gente tá olhando isso dado que a qualidade dos nossos vínculos tá tão baixa, das nossas amizades tá A tão gente tá baixa. sem amigos, A gente tá sem amigos, a gente tá Porque delegando exatamente. caralho, meu irmão, Esse é pra o eu tipo de papo que conversar eu tenho com os meus amigos, que já ou com o meu levaram chifre, terapeuta. que tiveram ressaca, Exatamente. que o time perdeu o Só pra campeonato. dar um detalhe, ó. Exato. Aí tu fala com uma entidade que nunca sofreu. Que nunca. Aí você fala assim: "Qual é o propósito da vida?" Eu vou falar com o meu amigo. Claro. Isso, deixa eu Agora virou aquela discussão de bar deliciosa. Não, e aí imagina assim, a gente não tá falando do outro lado da pesquisa. A pesquisa que você trouxe no início, que 22% das pessoas ali nem falaram, né, que são importantes amigos, mas os 78 disseram que são importantes. São importantes. Mas como que você Importa só aí, tipo assim, é muito na amizade é importante. vitais, pô. Não, cara,
é a É vida, vital, é né? vital. Não, e quando a gente vê extraordinário. tem várias pesquisas aí, a internet tá lotada disso. Ah, amizade de baixa como que é? Manutenção. Manutenção, Ah, baixa manutenção. nossa, é Existe uma muito louco. amizade de baixa manutenção? Não. Porque assim, eu quero Sim. gravar um áudio pra minha amiga todo dia, do tipo, mandar um Tem meme. isso. Gente, eu tenho Manutenção, amigos de baixa numa loja. que é isso? Eu tenho aqui pessoas de baixa manutenção pra sua amizade, velho. Isso é Troca likes, troca É. likes. Baixa Siga de volta, Não, é SBV. isso, 78, é legal ter um amigo, mas assim, eu vou fazer uma amizade de baixa manutenção. Nossa, aí é só permitido, por dia 5 minutos com essa amizade para não Não passar pode de alta, áudio. né? Porque passa muito mais tempo Não do que pode isso por áudio, alta. não pode pode áudio. áudio. Isso é muita intimidade. É muito. tipo, Você tá ouvindo a ficar- voz do quase ficar outro. seminu. É seminu. Exato, não pode. Galera, o papo tá muito bom, mas, né, eu tenho que encerrar aqui. E aí eu tenho uma última pergunta pra finalizar, que é: o que um líder deve ficar atento para identificar o problema de solidão, de afastamento entre os membros da equipe e como que ele pode promover a amizade e a cooperação, a produtividade no ambiente corporativo? O líder tem esse Sim, poder ou deveria fazer sim, isso? a primeira coisa assim, o líder tirando o líder do papel funcional organizacional, o que é que significa o líder do papel funcional organizacional? Ele sendo apenas um parafuso importante de uma engrenagem chamada empresa, né, vendo isso como máquina, né. Então se ele está neste lugar, ele mal vai se olhar. Então, se é uma pessoa que mal tem se olhar, se fala que é sobre autoconsciência, que eu estava falando, a capacidade de se autoperceber e se cuidar para que reverbere, né, um campo necessário para cuidar dos outros, inclusive, entendeu? Então, assim, acho que o líder a gente tem sempre aquela frase que o líder do futuro é aquele que não tem medo de perder o emprego, né? Que é aquele cara que age com a coragem de ser ele mesmo no ambiente de trabalho, para que ele assim ele possa nutrir o campo, né? De acolhimento, nutrir o campo de permissão para que as pessoas possam ser quem são, entendeu? Então eu acho que ganhar essa intimidade sendo o cara que alimenta e nutre, né, esse lugar, né, primeiro sendo ele mesmo, né, mais uma vez, para não ser fake, né. Como eu falei, tá cada vez mais dando para vazar ali, perceber que tu tá aí só no teu papel, cumprindo o papel de RH daquele ali, para RHzão, tipo cargo, né, não pessoa, sabe? Então, esse ponto ser esse cuidador do campo, sabe? De chegar junto, de abrir conversa, construir diálogos, né? De trazer esse lugar afetivo, porque eu acho que é a principal e única, talvez, atividade de um líder, é de fazer com que se descubra uma potência coletiva desse grupo, que esse grupo se trabalhe junto, que esse grupo sejam, se possível, amigos, né, Uhum. pessoas que tenham um nós de vínculos ainda mais íntimos, né, que fica mais difícil, né, você ali ontem estava conversando com um empresário amigo nosso, que a gente teve essa separação em certo momento, disse: "Olha, amizade em primeiro lugar, se tiver alguma coisa que a gente faça de negócio, que vá mexer com amizade, então vamos parar o negócio, né". Boa, Dante. E você, Renan? Então, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que vale a gente se fazer. Quando eu me vejo sozinho, eu encontro a criação ou encontro o diabo? Cabeça vazia, tanto é a oficina do diabo, quanto o ócio também é criativo. Na solidão, onde eu encontro o ócio, eu posso encontrar o diabo ou eu posso encontrar o criador. E se, como o Murilo diz, onde tu vai, contém tu. Com quem tu se relaciona, contém tu. Onde tu trabalha, contém tu. Como tá tu? Tá tu. Como tu tá? Tá. Como é que tu tá? Tá tu. Ele sempre brinca disso. Então, o líder só vai conseguir transbordar esse lugar da solidão, criando um lugar de vínculo de verdade, se nesse silêncio ele conseguiu curar-se de seus diabos e conseguiu encontrar o Criador. Porque a gente vai viver um momento, meninas, onde o silêncio vai fazer mais barulho do que o próprio barulho. A gente vem fugindo da nossa solidão, porque nela a gente se encontra-se com, às vezes, a pior versão da gente, que eventualmente é aquela que a gente precisa passar para chegar na melhor versão da gente. Então eu acho que a gente só vai existir um mundo onde as lideranças conseguem transbordar um lugar de coletividade, onde a amizade floresce e a gente combate a solidão, quando a gente conseguiu vencer os nossos demônios e acessou o nosso lugar de encontrar paz na guerra, encontrar o silêncio, encontrar a criação que existe dentro da gente. Eu acho que esse é o grande desafio da liderança atual. É vencer a si mesma, conhecer a si mesma, tornar-se a si mesma, e então esse exemplo que arrasta reverbera no campo, reverbera no coletivo.
Só isso, só o próprio exemplo. Não precisa falar, não precisa ter reunião, não precisa nada. Ele precisa ser só ser coerente consigo mesmo. Perfeito, ser humano, né. É isso. Bom, gente, é isso então, eu queria muito agradecer a participação de todos vocês, o papo Ah, foi riquíssimo, eu já quero que vocês voltem, estão convidados. O obrigado. Plexicast é de vocês, então, Ellen, é todo seu também. Hum. Esse foi mais um episódio do Plexicast. Se você gostou, se você tem sugestão de convidados, de tema, é isso, assina o canal, aciona o sininho, deixa um comentário, segue a gente nas redes sociais e até o próximo Plexicast. Muito obrigada.